você perguntar para um gringo como ele definiria o Brasil, algumas palavras são prováveis: samba, carnaval, futebol, Rio e, infelizmente, crime. Essa triste realidade não acontece apenas no Brasil, mas pode se estender praticamente por toda a América Latina, desde os cartéis de droga no México e na Colômbia até o maior destaque recente, que é a política no mínimo controversa de tolerância zero contra o crime de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, onde por um lado nós temos um dos países mais perigosos do mundo com nenhum assassinato em um ano, pelos dados do próprio governo, fim de extorsões cobradas pelas gangues, que podem ser comparadas com as taxas cobradas pelas milícias no Rio de Janeiro, e um sentimento de segurança pela população, já que antes a insegurança era apontada como principal problema do país, e agora apenas 4% dos entrevistados ainda consideram ela como problemática, mas que junto com isso também trouxe desrespeito para com os direitos humanos, e eu não digo nem mesmo com os criminosos, mas sim com inocentes, visto que 1% do país está preso sem justificativa ou ordem judicial alguma. Isso sem contar as pessoas que foram presas sob uma desculpa qualquer. Além disso tudo, o país apresenta hoje em dia uma taxa de encarceramento 2 vezes maior do que a do Brasil. Isso tudo desconsiderando os atos autoritários do presidente fora do âmbito da segurança, como cerceamento de diversas instituições democráticas ou corte de verba para saúde e educação para dar lugar ao financiamento das comunicações estatais, o que pode ser interpretado como um ministério da propaganda. Mas voltando para o Brasil, já que esse é o nosso foco, a questão da segurança pública também tem uma simbologia muito interessante, já que ela, assim como vários outros tópicos, mostram a clara polarização nacional, onde a esquerda e a direita possuem opiniões muito opostas e nenhum lado está disposto a conversar com o outro, sendo que a resposta talvez esteja exatamente em alguma região entre os dois discursos. No Brasil, o problema de segurança pública pode ser dividido em 3 categorias: tráfico de drogas e formação de quadrilhas, pequenos delitos e crimes de grande escala, que vai desde crimes de colarinho branco até crimes ambientais. Começando pelo tráfico de drogas, atualmente as drogas que circulam pelo Brasil não são produzidas aqui, mas sim nos países fronteiriços, principalmente Paraguai, Peru, Bolívia e Colômbia, de onde vem maconha, cocaína, crack, metanfetamina, etc. Porém, isso não significa que a situação do país esteja boa, pelo contrário, está cada vez mais piorando, dado o fato que o Brasil historicamente servia de porto para as drogas sul-americanas para maiores mercados, principalmente a África e a Europa, visto que o Brasil tem muito mais facilidades de acesso a esses mercados do que os nossos respectivos países hermanos. Com o passar dos anos, o Brasil está crescendo como mercado final para as drogas, sendo que a Universidade Federal de São Paulo divulgou em 2012 um estudo que aponta que o Brasil responde a 20% do mercado mundial de cocaína. Mas isso não é tudo, já que com o cada vez maior mercado de drogas, temos cada vez maiores facções criminosas, que já não disputam mais apenas por regiões e cidades, mas sim por macro-regiões e até mesmo estados, com destaque para o primeiro comando da capital, ou PCC, maior facção criminosa da América Latina, que chegou a lucrar 1,5 bilhão por ano, apenas com o tráfico de cocaína. E o Comando Vermelho, também conhecido como CV, discutivelmente a organização criminosa de maior influência cultural no Brasil. Essas organizações ficaram tão grandes que atualmente as grandes disputas não estão nem mais no Brasil, mas principalmente nos países produtores das drogas, além de recentemente ter sido divulgado um esquema onde essas facções financiavam os estudos de pessoas que participavam de concursos públicos da área judicial, ou seja, basicamente o crime se infiltrando no Estado, quase como se fosse o México, onde o Estado é praticamente subjugado pelo narcotráfico. Além disso, outra preocupação, principalmente no Rio de Janeiro, são as milícias, que possuem outra dificuldade para o nosso país, já que além das drogas, muitas das armas das organizações criminosas também vêm de fora do país, já no caso da milícia, vem de dentro da própria polícia. Dito isso, com o que nós temos nesse dossiê do tráfico de drogas no Brasil, nós podemos perceber alguns pontos: a entrada ilegal pela fronteira, a falta de controle do Estado em determinadas áreas e a impunidade que o sistema dá principalmente aos cabeças dos esquemas, que conseguem controlar as facções até mesmo de dentro das cadeias. Passando para os pequenos delitos, eles são constituídos em sua maioria por furtos, tráfico de drogas e roubo.
E nesse caso não há muita discussão. A pessoa que comete esse tipo de crime comete porque ela tem necessidade, desde dependência química até para ter o que comer. Caso contrário, essas pessoas cometeriam crimes de grande escala, já que ninguém está disposto a arriscar até mesmo a vida todos os meses do ano durante anos, como se fosse um trabalho normal, apenas para ganhar pequenas quantias. Geralmente, esses crimes são cometidos por pessoas em situação limite, sem emprego e sem oportunidade. Não é à toa que 30% da reincidência nessa área acontece no mês seguinte à concessão da liberdade, e metade ocorre nos próximos 3 meses. Além disso, muitos desses crimes são cometidos por jovens que, como falamos no vídeo da educação, optam por essa vida por não terem uma outra oportunidade à vista, o que está diretamente ligado ao abandono escolar e ao desemprego entre a população jovem. Ele começa a se envolver com o crime na comunidade. Os motivos são vários: quer acesso a dinheiro, a bens de consumo, poder e até pertencer a um grupo. Ser reconhecido naquele espaço. Começa levando um pacotinho de um lado para o outro, ganha dinheiro, tem acesso a drogas e armas. Quando quer sair, não consegue, porque a facção não permite mais. Às vezes é ameaçado, diz Cibele Bueno, da Visão Mundial. Isso pode ser reafirmado com uma pesquisa feita no Brasil e publicada na Scientific Report, que quase 1/4 dos casos criminais de jovens poderiam ser evitados em uma realidade sem pobreza. Enquanto que outros tópicos que normalmente também associamos, como gravidez não planejada, prematuridade, filhos de mães fumantes ou de usuários de álcool, não apresentaram nenhuma relação com os crimes do futuro. No final, acaba que esses pequenos delitos que poderiam ser evitados por mudanças sistemáticas são a porta de entrada para crimes de mais alta periculosidade, seja porque a pessoa enxerga isso como o único modo de ter progresso, entre aspas, na vida, como diz o juiz José Dantas, da primeira vara da infância e juventude de Natal, à BBC News Brasil. É comum ouvir adolescentes dizendo que estão sob ameaça, principalmente das facções, onde a ausência do poder público, o poder paralelo assume. O crime dá o que o Estado não dá: dinheiro, visibilidade, poder. Ou então isso acaba acontecendo por passagens na cadeia, que também são conhecidas como as faculdades do crime. Finalmente, os crimes de grande escala é o mais perto que temos de um CSI, já que são crimes que demandam extrema investigação policial e toda uma estrutura por trás dos panos. Não que outros não precisem, principalmente nos casos das facções criminosas. Mas os demais têm operações mais físicas, quer dizer, o tráfico possui um ponto de venda, um ponto de distribuição, transporte, etc. Os pequenos delitos acontecem em um lugar físico por meio de ações físicas. O que eu quero dizer é que o flagrante nesses casos é muito mais fácil e visível em relação aos crimes de grande escala, já que em sua maioria eles têm uma natureza sistêmica, como a corrupção, por exemplo, e portanto são mais difíceis de ter em prisão em flagrante, além de dependerem de meses e até anos de investigação para se desmascarar o sistema completo. E não é surpreendente que esse tipo de crime seja muito comum no Brasil, visto que poucos conhecem a ABIN, que, para quem nunca ouviu falar desse órgão, é a Agência Brasileira de Inteligência, que, entre outras coisas, cuida exatamente dessa área de investigação. Para deixar mais claro, o seu equivalente seria a CIA nos Estados Unidos. E aí é que está um grande problema. O brasileiro médio conhece mais a agência de inteligência americana do que a do próprio país. No Brasil, nós já tentamos diversos tipos de abordagem, desde declarar guerra contra as drogas até uma política de redução de danos, como distribuir seringas, para que, já assumindo o não controle do consumo pelo Estado, pelo menos evitar infecções e a transmissão de doenças. Mas ainda assim, o problema da criminalidade continua, afetando a qualidade de vida da população, aumentando o sentimento de insegurança e ceifando a vida de milhares, principalmente jovens. Agora, para quem gosta de números econômicos, a questão de segurança pública tem um impacto de quase 300 bilhões de reais. E em 2015, os componentes, ou seja, segurança pública, segurança privada, seguros, etc., representavam 4,38% da renda nacional. Isso sem contar todos os bilhões que nem chegaram a ser movimentados por causa dessa insegurança. O que podemos perceber é que temos um problema muito grande, mas que estamos utilizando as ferramentas erradas para consertá-lo, já que, como foi demonstrado, cada grande problema possui a sua peculiaridade e, por isso, precisa da sua própria solução. Um exemplo diferenciado disso é o modelo de transporte nacional, já que, como as drogas e as armas do tráfico precisam de cruzar todo o país, da fronteira até as grandes cidades, se utilizam veículos, normalmente carros ou caminhões, para realizar esse frete. Agora, caso o Brasil tivesse um sistema massivo de transporte ferroviário, o número de carros e caminhões nas rodovias seria menor, o que facilitaria o trabalho da Polícia Rodoviária Federal de realizar apreensões.
Cada problema demanda sua própria solução, por mais criativa que ela seja. Aproveitando esse gancho sobre o transporte, agora nós vamos voltar de novo para o início da série, mas ao invés de apenas falar sobre o problema, nós vamos propor possíveis soluções para o mesmo. Por isso, se você quer saber por que nós devemos parar de duplicar as rodovias, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Deixe seu gostei aqui embaixo e compartilhe esse vídeo. Agora, se você quer entender melhor o dilema da educação pública no Brasil, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela. Por enquanto é só. Muito obrigado e até a próxima.